Olá, turma! Vou falar aqui um pouquinho sobre a homeopatia veterinária, que é uma especialidade médica. Ela faz parte das terapias integrativas e complementares. Ela pode ser utilizada junto com a alopatia e com outras terapias integrativas, ou pode ser também utilizada como um tratamento único e mesmo preventivo. Nós temos aqui ao fundo a Mia, que está me ajudando a fazer a aula. Ela gosta de cantar, mas vocês não liguem, tá? Então, a homeopatia veterinária, ela é uma especialidade junto com os médicos humanos e também com os odontologistas. E atualmente os agrônomos estão tentando obter também essa de especialista, já que eles têm trabalhado bastante e tido bastante, vamos dizer, pesquisa com sucesso na área de agronomia também. Então, tanto sucesso quanto nós fazemos nas nossas áreas, né, de medicina, de veterinária e de odontologia. O Conselho Federal de Medicina Veterinária reconheceu, né, a homeopatia como uma especialidade veterinária e foi uma resolução do CFMV 662 de 2000. Então, nós fomos talvez uma das primeiras, se não foi a primeira especialidade a ser reconhecida. Tá? Bom, vamos lá. A homeopatia tem sido cada vez mais procurada, né? Dentro do mercado pet e também dentro da criação de animais de produção. O mercado pet, né, ele principalmente ele engloba cães e gatos, mas lembrando, por exemplo, os cavalos podem ser considerados também pet, também tem uma ampla utilização da homeopatia, assim como da acupuntura, né? E vocês podem ver aí na tela que atualmente são cerca de 800 milhões de cães e gatos no mundo, sendo que aqueles que não são domiciliados, eles não são contabilizados, a gente não sabe, né? A gente está falando daqueles que estão dentro do mercado pet, para vocês terem uma ideia da fatia, né, que a homeopatia está podendo aproveitar, vamos dizer assim. Tá? É uma especialidade que realmente depende do veterinário gostar, né, dessa terapia vitalista, mas ela surge, né, como uma metodologia alternativa que, junto com o conhecimento convencional que o médico veterinário já tenha, ajuda a abrir os limites que às vezes a medicina veterinária convencional apresenta. Tá? Então, nós temos aproximadamente no Brasil 140 milhões, né, de pets, sendo que 54,2 milhões de cães, 39,8 milhões de aves, 23,9 milhões de gatos. Né? A gente nota cada vez mais também uma busca dos tutores, né, pela adoção de gatos. E tem muita gente também que gosta de peixes ornamentais, né, e alguns gostam de répteis e outros pequenos mamíferos.
Em 2019, para vocês terem uma ideia, esse mercado girou por volta de 35 bilhões de reais. Só esse mercado pet, a gente não está falando de animais de produção que nós sabemos que nós somos o primeiro rebanho, né, no mundo, né, em exportação de carne bovina. Está muito próximo também a exportação de frangos e emparelhando também a carne suína. Então, nós somos grandes exportadores e produtores, sabemos que o mercado internacional está cada vez mais exigente, buscando a produção que a gente chama dos animais orgânicos, e aí, com certeza, a homeopatia e outras terapias integrativas, como a acupuntura, florais e ortomolecular, vem ganhando cada vez mais terreno. Pessoal, com esse negócio de coronavírus, né, e essa ambiência que está com certeza influenciando nossos gatinhos, nossos animais, os meus gatos estão bem louquinhos. Não sei se de vocês estão estranhos. Eles começam a miar, começam a correr do nada. Então vocês me desculpem, mas eu não tenho como amordaçar essa gatinha. De vez em quando vão ter outros gatinhos também, tá? Mas não liguem não e vamos em frente, tá bom? Então, olha, um viés muito interessante da homeopatia veterinária são animais que são terapeutas, né? São os cavalos, podem ser os cães, gatos, todo tipo de animais são utilizados como animais que vão auxiliar, e cada vez mais a zooterapia está avançando, né? Está sendo utilizada. Agora mesmo, nesses confinamentos, os animais estão sendo de grande apoio para pessoas depressivas, autistas, pessoas que não estão conseguindo entender, né, o confinamento, que a pressão é muito grande. Assim como nos Estados Unidos, eles tiveram a ideia também de levar cães terapeutas nas unidades de terapia intensiva, aqueles médicos que estão, às vezes, ficam 24 horas nas unidades intensivas, né, com os pacientes de coronavírus, e eles estão levando cães para amenizar um pouco a tensão. Aqueles cães que já são naturalmente, eles não é qualquer cão. Os cães zooterapeutas, eles passam por todo o aprendizado, um adestramento, né? Quem começou isso no Brasil, alguns anos atrás, foi o grupo chamado Smile, com a doutora Hannelore Fuchs, tá? Lá em São Paulo, que era psicóloga além de veterinária, ela conseguiu introduzir vários animaizinhos, cães, gatos, tartaruguinhas, coelhos, pequenas aves, nos hospitais. Por exemplo, de crianças que precisava de passar por quimioterapia, né, ou hemodiálise. Então, nesse período que eles tinham que ficar quietinhos ali, aguardando a terapia, ela aí levava. Inicialmente, os médicos ficaram apavorados, com medo de transmissão de alguma coisa, depois viram que, pelo contrário, as crianças relaxavam e diminuía o índice de infecções secundárias e a resposta aos medicamentos melhorava muito. Da mesma forma, a ecoterapia também ajuda muito crianças que passaram por acidentes, né? Crianças com problemas locomotores. Então, tem auxiliado bastante.
esses animais precisam estar extremamente equilibrados, né? E para isso, a homeopatia, a doutora Nelore era simpatizante da homeopatia e utilizou bastante a homeopatia e florais para equilibrar esses animais que seriam utilizados como terapeutas. Também o George Harrison, ele não é veterinário, mas ele é um grande adestrador. Ele inicialmente começou o adestramento de animais zooterapeutas e depois ele formou a primeira escola para o adestramento, né, de cães como guias de cegos. E ele também é um grande adepto de terapias vitalistas com os mesmos. E lembrando ainda, lá atrás, bem lá atrás, a doutora Nise da Silveira, grande psiquiatra, né? Ela utilizava os animais para recuperar presos e doentes psiquiátricos. E teve muito sucesso e, infelizmente, depois regrediu um pouco com a sua passagem, né? Mas ainda são utilizados também. Nós temos, como havia falado, nos agronegócios, um mercado com desenvolvimento bem acelerado, né? É bacana porque quem utiliza a homeopatia na agricultura e no tratamento de grandes animais e na prevenção de doenças, né? Que isso é muito importante, a gente sinalizar que a homeopatia, como ela trata diretamente do fortalecimento da imunidade do animal, ela é uma grande terapia preventiva, isso que é muito interessante, né? E nessas fazendas, né, que utilizam em grande escala a homeopatia, e eu chamo atenção para algumas empresas importantes, que é a Real H, a Sigo, a Arenálise, a Flora e Fauna, são as que tem várias hoje em dia, mas essas se destacam bastante, né? E tem complexos homeopáticos realmente de qualidade comprovada, tá? Então, geralmente, os proprietários das fazendas, eles são voltados também à proteção ambiental e fazem com que todo o entorno ele tenha um aspecto orgânico, quer dizer, a agricultura, o pasto é criado de forma orgânica, não pode haver utilização de agrotóxicos, né? Então, minimamente esses animais são vacinados e muitas vezes não precisam ser vermifugados, porque há uma troca ali de, por exemplo, coloca aves, a galinha mesmo, nos pastos, e aí elas vão e destroem um tanto dos vermes, né? E outros pássaros também, já que não tem agrotóxico, começa uma fauna rica, natural, né? E a rotação de pastagens. Então, muitas vezes, não há necessidade de vermifugações, pelo menos vermifugações com frequência. Muitas vezes são abolidos, consegue-se abolir totalmente o uso de antibióticos, né? Porque os animais realmente ficam fortalecidos e as infecções não tomam conta, né? E o ganho de peso, a produtividade desses animais é bem interessante. Quem quiser se voltar, né, para o agronegócio e analisar os ganhos que se consegue obter, principalmente ambientais, né,
com a utilização da homeopatia é muito, muito, muito interessante. Aqui vocês vão ver alguns dos produtos, tá? Tem os para pequenos animais, né? E tem para grandes animais. O que eu gostaria de deixar muito claro, tá? É que a minha formação em homeopatia ela é bastante ortodoxa. No sentido em que eu fui da primeira turma de homeopatia do estado do Rio, tá? Uma das mais antigas, é o grupo de homeopatas veterinários mais antigos. E lá pelos idos de 1985, se não me engano. Então, minha formação foi muito rígida, foi muito forte. E, na verdade, eu não prescrevo esses complexos. Esses complexos são muito bem vistos na produção animal, que é para colocar para centenas de animais ao mesmo tempo. Na prescrição de pequenos animais, eu particularmente, eu prefiro a prescrição individualizada, tá? Eu acho que a longo prazo faz mais efeito, tá? Esses são medicamentos assim, um pouco caros, né? E faz efeito? Fazem, mas faz efeito por uma situação aguda, tá? No caso de pequenos animais. Em doenças crônicas, eu acho que nada melhor do que fazer especialidade em homeopatia e saber prescrever individualizando, cada caso um caso, tá? Quero deixar isso muito claro. Apenas estou mostrando que a homeopatia está tomando terreno quando até bem pouco tempo atrás ninguém dava valor, tá? Mas eu faço questão de dizer que o homeopata tem que estudar muito, tem que saber muito. Não é só receita de bolo, não é só prescrever essas medicações que já vêm prontas, é entender na hora que der alguma zebra, na hora que precisar sair do arroz com feijão, como vai ser, se ele realmente vai ser honrar, né, o diploma de homeopata, entendeu? Isso é muito importante. A homeopatia ela tem um paradigma totalmente diferente do paradigma convencional. A homeopatia é vitalista. Ela não vai atacar, ela não vai combater doença. Ela vai dar força, vai modificar a energia vital do paciente de forma que ele tenha força para combater a doença. Então, o paradigma é totalmente diferente e é importantíssimo que vocês saibam que existe hoje em dia a venda comercial de produtos homeopáticos, sim, mas isso não é tudo na homeopatia. Isso é 1% do que um homeopata tem que saber, ok? Ele tem que saber muito. Para vocês terem uma ideia, são 4.000 medicamentos, pelo menos, que existem hoje em dia e a gente tem que conhecer, tá? Mas é uma profissão, é uma especialidade assim belíssima, não resta a menor dúvida. Aqui, continuando, assim como eu mostrei do Dr. Real, né? Eu mostro aqui também da doutora Mônica, que ela faz parte não sei se ela é presidente, mas ela faz parte da MVHB, que é a nossa Associação Brasileira de Homeopatia Veterinária, né? Então, ela também tem essa empresa, né? E também tem os produtos, é mais ligado à região central do Brasil, tá? Só para vocês terem conhecimento. E aqui nós temos também a linha, né? A linha PET, tá? Da doutora Arenales. Ela também tem a linha de produção animal e tem a linha PET, assim como as outras que eu mostrei,
ok? Então, eu volto aqui a enfatizar que a homeopatia ela pode ser curativa, ela pode ser curativa sozinha ou aliada a outras terapias, ou as convencionais ou as não convencionais. E o bacana é que ela tem um bom poder de prevenção. Lá atrás, né, na época de Hahnemann, foi 1700, no final de 1700 e durante todo 1800, né, que se desenvolveu a homeopatia. E naquela época não tinha antibióticos, né? E era fantástico como os homeopatas, né, os discípulos de Hahnemann conseguiam controlar epidemias, tanto controlar como às vezes evitar. Então, naquela época, foram controladas epidemias de escarlatina, cólera, tifo e outras, né? Naquela época também, havia uma mortandade muito grande do gado, e um veterinário que era discípulo de Hahnemann, ele conseguiu também desenvolver um medicamento, tá? Chamado nosódio, que é uma outra, vamos dizer, técnica que se usa de obtenção do remédio, mas continua tendo essa nomenclatura, né, de homeopatia, então nós chamamos de nosódio. Ele conseguiu acabar com epidemias que estão acabando com o gado na Europa de antraz, que hoje em dia o antraz, né, gente, que é o carbúnculo hemático, ele é uma arma biológica, né? Naquela época, os animais tinham muita suscetibilidade e pouca resistência ao antraz, eles morriam muita coisa, tanto os cavalos quanto o gado bovino, e esse veterinário, que no momento eu não estou lembrando o nome dele, mas era discípulo de Hahnemann, conseguiu controlar. Hoje em dia, a população aumentou muito e não é mais permitido, né? Por exemplo, tem como tentar prevenir sarampo com homeopatia? Tem, mas perante a eficácia da vacina é uma temeridade e hoje por lei tem que ser vacinado, não é isso? A meningite é a mesma coisa. Nós sabemos que em alguns lugares do país, na década de 80, que teve surto de meningite grande aqui no Brasil, muita gente usou o meningococcino, que era um nosódio, e que teve em algumas cidades um índice de prevenção maior do que a própria vacina. Mas isso, como eu falei, hoje em dia é uma temeridade, porque se houver a doença, a morte vamos dizer, é mais certa a morte do que a cura, né? Então, hoje em dia, a vacina está sobrepondo, né? Da mesma forma, o próprio coronavírus, existem equipes de homeopatas na Índia, em outros lugares da Europa, no Brasil, existe muito homeopata já dentro das UTIs, desde dos primeiros casos de corona, medicando pessoas dentro das UTIs. Isso não é falado, não é ventilado, porque ninguém quer que a homeopatia vença, vamos dizer assim, né? Tenha vitórias. Mas já existem casos da utilização de medicamentos que já foram estudados, protocolados como específicos para o corona, que estão sendo usados por aí, tá? Mas
nós não devemos ser radicais. Se existem outras terapias mais eficazes, nós iremos usá-las, né? Que o importante é a vida. Então, hoje em dia também está sendo usado, estudado ainda, não foi patenteado, né? Mas tem alguns casos que podem ser considerados de muito sucesso. A questão é a dose e a questão é a toxicidade das drogas, né? Mas então a associação de sulfato de zinco, azitromicina e a quinina, né? Ela tem sido então utilizada com sucesso em alguns casos e provavelmente vai ser patenteado, tá, gente? Só para retificar, é o fosfato de hidroxicloroquina, né, gente? A quinina lá atrás, no tempo da malária. Hoje em dia é a hidroxicloroquina que está sendo utilizada no caso aí de um dos protocolos do coronavírus, ok? Então, as terapias integrativas e complementares são agentes modificadores do ser humano, né? Na medida que subverte seus preconceitos e descrença em sua eficácia. Essa fala é importante porque, mesmo com todo esse sucesso, a gente vê que nos animais eles não falam, né? Eles não podem, vamos dizer, ser influenciados por paliativos, né? Por panaceias. Eles usam, a gente administra a homeopatia e eles realmente melhoram, né? Então, eu espero que esse preconceito vá diminuindo e que as pessoas entendam que o método, né, de tratamento das terapias vitalistas passa por um outro caminho. As pessoas não entendem, por exemplo, na casa da acupuntura, como aquelas agulhas, né, vão melhorar, como é que é aquilo, né, como é que esse negócio de espetar vai melhorar. Então, isso tem que estudar, no caso aí a medicina tradicional chinesa, né, de mais de 2.000 anos, onde se sabe que nós somos energia. Nós somos energia eletromagnética. Hoje a ciência comprova isso. Tem o efeito Kirlian, né? Aquela máquina que fotografa uma aura. Ah, mas é parapsicologia sobrenatural. Não, gente. Nós somos energia eletromagnética, né? Então, existem vários estudos sobre essa energia que flui, né? Energia que chama de energia vital. Se nós pararmos para pensar, essa energia ela é algo muito abrangente, algo universal. O ar que a gente respira faz parte dessa energia, sem ele a gente não vive, né? Ele emana, né, de toda parte, né? É ele que faz brilhar o sol, é essa energia que faz com que existam as marés, né, de acordo com a rotação da Terra. A própria rotação da Terra, ela faz parte dessa grande energia que existe no universo. Então, se a gente começar a pensar por aí, a gente sai totalmente do quadradinho, né, do remédio alopático, que é contra a bactéria, contra a inflamação, contra isso. Não. Quando a gente usa e mexe com a energia, a gente primeiro tem que estudar muito e saber usar. E depois a gente tem que compreender que cada ser tem uma energia diferente. A gente tem que entender isso e medicar de acordo com isso,
A forma de expressão do desequilíbrio energético de cada um é muito individual e a gente vai estudar isso, porque a gente tem que corrigir esse desequilíbrio energético. A gente tem que melhorar fluir, desobstruir, né, os caminhos da energia daquele ser para que ele consiga lutar contra os perigos, contra os problemas. Isso que é o tratamento vitalista. Eu espero que vocês estejam compreendendo, mas com certeza é algo totalmente diferente de tudo que vocês normalmente pensam sobre uma terapia que vocês estão acostumados com a terapia convencional, né? Então nós temos aqui, né, que os animais eles não são influenciados por crenças materialistas, né? E neles eles são para nós a melhor forma, né, a melhor prova da ação da energia, né? Essa energia vital, né? Essa energia condutora da vida, né? E como a terapia restaura, né, esse curso e com isso a doença vai embora. Eles não se sugestionam, né, a respeito da cura e o medicamento homeopático, quando tem que fazer efeito neles, faz efeito mesmo e eles melhoram, né, sem placebo, sem nada, eles melhoram, né? Então quer dizer que funciona a medicação. É isso? Então não tem mais como falar que é uma mentira, que não tem pesquisa, né? Aliás, o Hahnemann, ele foi um dos primeiros pesquisadores, porque ele usou, acho interessante, que ele usou ele e a família toda dele para experimentar os produtos, porque que ele estudava, porque só ele tinha que ser um ser humano para descrever todas as sensações e os sintomas que os medicamentos desenvolviam. Não podia fazer isso com o animal, né? Então, ele foi um grande pesquisador. Então, se nós lermos, né, qualquer um que queira ler as matérias médicas dos antigos homeopatas e refazer aqueles experimentos que estão todos descritos ali, vai dar na mesma coisa, vão aparecer os mesmos sintomas, vão ocorrer as mesmas coisas. Isso é uma prova que eu chamo de o teste ouro, né, de um experimento, que ele se repete, ele tem uma repetibilidade. E seria o padrão ouro que se busca. Então, falar que a homeopatia não é científica, realmente é minha ignorância. O Hahnemann, ele gostava bastante de animais, né? Então, ele utilizou a homeopatia, né? Que estava começando os primeiros passos, e curou o seu cavalo. Supõe-se que era uma afecção causada por uma bactéria chamada Moraxella e ele utilizou o natrum muriático, tá? E funcionou na época e esse relato foi que ele ficou bem. Não há como comprovar o que tinha, né? Mas eu coloquei como uma curiosidade, né? Que tem várias oftalmias que podem acarretar essas conjuntivites em cavalo, então a moraxella é bem comum até hoje. Tem a telásia, que é um nematódio, né, um vermezinho, e também pode ser desenvolvido por viroses, como a influenza, que é bem comum,
e a rinopneumonite equina, que é um herpes vírus. Mas não importa, o que importa é que seja o que for que o cavalo teve lá atrás, ele ficou bom com a utilização do medicamento que é o natrum muriático. Para vocês terem uma ideia, o natrum muriático, gente, nada mais é que o sal de cozinha, tá? Ele é um fantástico medicamento dentro da homeopatia quando passa pela farmacotécnica homeopática. Existe toda uma técnica que transforma um produto comum, né, como no caso o sal de cozinha, como um produto veterinário dinamizado, né? Então, na questão da dinamização, é a forma como é feita o medicamento. A gente aí teria 3CH, 12CH, isso aí é uma outra coisa que a gente estuda dentro da especialidade. A gente vai saber quando é que a gente vai usar. Em humano, se usa até doses de 1 milhão, mas como os animais são muito sensíveis, isso pode até fazer mal a eles. Então, normalmente, nós usamos dinamizações baixas, que a gente chama de quintessenciar. Quanto mais alta a dinamização, mais forte é o remédio. É engraçado, né? Você vai diluindo cada vez mais o medicamento, mas da forma que se faz na farmacotécnica homeopática, ele vai ficando cada vez mais poderoso. Isso é uma coisa de louco dentro da homeopatia e é o que funciona no nosso dia a dia. A gente tem que aprender também a isso. Como a gente vai dosificar, né, essa energia para um caso crônico, um caso agudo, o animal mais fraquinho, o animal está mais forte, ele dependendo da espécie, né? Ele é mais ou menos forte também, mais dinâmico, mais energético. É muito incrível isso. A gente ficaria anos, né, falando sobre homeopatia. Uma outra coisa que chama atenção, né, na utilização da homeopatia é que é um produto totalmente ético. Ele é ético por quê? Porque ao você dispensar, por exemplo, uma homeopatia, ficou velho, sei lá, não quero mais usar, joga fora, absolutamente ele vai fazer mal à natureza, como faz todos os medicamentos, né? Como hoje em dia, pensa só a quantidade de pessoas que tomam quimioterápicos orais, até os animais, né, estão tomando. Como é que vai dispensar como é que está sendo, né, a dispensa desses remédios? O resto do agrotóxico, a pessoa usou os vasilhames com aquele agrotóxico, aquilo não vai sair nunca dali, vai jogar fora onde os vasilhames, né? E na homeopatia não. De repente você, hoje em dia, o agrônomo está usando a homeopatia no campo para controlar as pragas, não tem mais agrotóxico. Então, realmente a gente tem que botar o pé no terceiro milênio. Eu acho que as coisas estão andando para isso, né? Porque a Terra está tentando se mexer. Ela mandou água, mandou fogo, agora está mandando vírus. A gente tem que escutar, né? É muita mensagem chegando para a gente. Que a gente está no terceiro milênio, a gente tem que modificar as coisas. E a homeopatia é uma das soluções, uma das formas, porque ela é voltada para essa proteção ambiental, preservação de ecossistemas, né? E o equilíbrio energético de um modo geral. Pensar nisso aí, né? Também a homeopatia ela pode estar correlacionada com a questão
da bioética e com a questão do bem-estar animal. Então, aproveitamos, né, para falar de bioética, que iniciou em 1970 o Dr. von Hemsler-Potter, né, em que ele trata das relações das ciências biológicas e os valores morais, né? Então, a sua fala, ele fala da necessidade de melhorar as condições de criação, tratamento, manutenção dos animais, mas não daquela forma industrial, como até ali estava acontecendo, sem dar a menor dignidade, a menor atenção, o menor respeito à produção animal, uma verdadeira produção industrial, como se as fazendas de produção animal fossem fábricas, né? Então, a partir dele, né, começou a se pensar em como associar um aumento da produtividade, mas compreendendo que os animais fazem parte do mundo, fazem parte da natureza, eles são importantes nos ecossistemas, nos equilíbrios, né? Então, como associar isso com a diminuição dos animais de companhia, por exemplo, que ficam sozinhos, né, nos apartamentos, como administrar, né, alterações comportamentais. Então, tudo isso está sendo muito colocado da necessidade também do bem-estar animal, e isso relacionado com a preservação ou não da saúde. E a homeopatia também faz parte disso tudo, ela ajuda bastante. E na parte de equilíbrio emocional do animal também, assim como das pessoas. Ainda em relação aos aspectos éticos, na hora de nós resolvermos se vamos até o fim apenas com um tratamento homeopático, nós precisamos, antes de tudo, ser excelentes clínicos, sermos muito responsáveis, né? Por exemplo, ante uma resolução de achar que aquele animal não precisa sofrer uma cirurgia. É nossa escolha. A gente tem que ter bom senso e responsabilidade de saber os limites da homeopatia e quanto que realmente precisar ou não de uma terapia mais radical ou mesmo cirúrgica. Muitas vezes, sim, a homeopatia consegue evitar que o animal vá a uma sala de cirurgia, e outras vezes é inevitável. Então, nós exatamente temos que ter esse bom senso, e para isso temos que ser bons clínicos. Então, existe no regulamento profissional, né, de ética do médico veterinário, esse capítulo 5, artigo 24, que é sobre responsabilidade profissional, em que é exclusiva a responsabilidade do médico veterinário a escolha do tratamento para seus pacientes. Realmente cabe a nós o voto de Minerva e temos que prestar muita atenção quando é que como vamos agir. Voltamos mais uma vez aqui ao tema do bem-estar animal, e praticamente o que eu tenho é ler, né, esse parágrafo, porque já falamos bastante a respeito, e aqui ele finaliza, né, explicando que o tratamento mais humanitário, facultado pela homeopatia e por outras terapias vitalistas, a compreensão do equilíbrio entre os animais e o meio ambiente tem possibilitado a instalação dessas fazendas, onde tem essas criações orgânicas de bovinos, equinos, caprinos, aves, essas novas técnicas de manejo,
a escolha inteligente, né, de plantas para formar os pastos, né? Hoje em dia a Embrapa principalmente estuda muito os capins que são resistentes naturalmente a pragas, né? Não é transgênico. Eles selecionam esses capins de acordo com cada região do Brasil e determina quais são os melhores, né, para serem plantados aqui e ali, de forma que são mais ricos em nutrientes e resistentes a pragas, mais fortes, alimentando melhor o gado e ajudando mais ainda no equilíbrio dele, e assim não há necessidade de agrotóxico, nem antibióticos, nem inseticidas. E, além disso, também é necessário ensinar as pessoas que lidam com esses animais, os tratadores, as pessoas que vão diretamente, todo dia estar ali na lida com eles, que eles respeitem mais esses animais, tenham respeito, saibam lidar melhor, sem violência, né? Sociabilizando melhor esses animais, de forma que eles compreendam que o animal mais tranquilo é muito mais fácil de lidar, ele rende muito mais, produz muito mais, ganha mais peso, né? Tem mais eficiência, e já que são animais de produção que irão mais cedo ou mais tarde para o abate, que eles tenham nesse período de vida um viver melhor, né? E o próprio abate que seja humanitário, já que as leis hoje em dia, felizmente, estão cada vez mais rigorosas quanto a isso. A homeopatia é uma ciência e é uma filosofia muito séria. Ela tem uma necessidade de um estudo profundo. Hoje em dia, a especialidade não leva menos de 1 ano e meio para você fazer o curso. Depois você tem que fazer uma prova para obter o seu título de especialista. E depois você leva a vida inteira estudando, né? Mas ela é baseada em princípios bastante rígidos e esses fundamentos iniciais nunca devem ser esquecidos e que estão aqui. Primeiro de tudo, a cura pelos semelhantes. A experimentação no homem-são. Então, essa cura pelo semelhante está diretamente ligada a essa experimentação, porque era o homem teoricamente saudável que tomavam doses cada vez mais diluídas, né, que são as doses mínimas infinitesimais que estão no terceiro item. E a gente já falou que quanto mais diluído, feito na farmacotécnica homeopática, mais poderoso é, então começava a manifestar sintomas no homem-são. E que esses sintomas eram anotados rigorosamente como um experimento, que era realmente um experimento, e depois esses sintomas eles eram comparados com os sintomas de pessoas doentes. Então, aquele medicamento era dado naquela dinamização que ele provocava o sintoma no homem-são. Quando ele era dado naquela dinamização no homem doente, era como se ele entrasse em sintonia com a doença e a anulasse. Então havia cura. Então, por isso que é a cura pelos semelhantes, né? Um medicamento que provoca determinados sintomas no homem-são é o mesmo medicamento que vai curar no homem doente. No homem e depois foi estendido aos animais, né? Então, nós falamos da cura pelo semelhante, a experimentação no homem-são, as doses mínimas infinitesimais, o medicamento único, que, vamos dizer assim, é o estado de arte da homeopatia, buscar um medicamento único, como Hahnemann sempre dizia. Na prática homeopática veterinária, nem conseguimos fazer medicamentos únicos,
né? Muitas vezes a gente tem que fazer complexos, né? Ou compostos homeopáticos. E sempre que a gente conseguir individualizar mais aquele caso, a gente então vai cada vez buscar esse remédio único. Mas algumas vezes a gente de princípio não consegue e lança a mão dos complexos, tá? A quinta, né, é a concepção vitalista da enfermidade, que é essencial o homeopata entender o que é energia vital, porque tudo se baseia, tudo é permeado, a energia, a saúde e a cura para nós vitalistas é permeado por essa vibração, né, que é a energia vital. A teoria dos miasmas, que é uma coisa para ser estudado de uma forma mais avançada dentro da homeopatia, que são vieses da forma de adoecer, de acordo com o comportamento e a postura, né, do paciente. Hoje a gente vê que os animais, eles têm reações como o ser humano, às vezes, né, de raiva, de guardar rancor, de ter posse, que todo mundo fala que é ciúme, mas esse ciúme pode ser aí, por exemplo, inveja, medo de perder o lugar, medo de passar fome, uma série de coisas, né? Então seria, e isso pode gerar um adoecimento também. Mas isso é para estudar mais avançado, né? E a individualização, que é muito importante também, é que a gente entenda cada ser. Cada ser, ele age de uma maneira, ele se comporta de uma maneira, tem uma resposta diferente ao adoecimento, tem suscetibilidade diferente às coisas ao redor, e isso a gente aprende a perceber, né? Isso é bom que mesmo quando a gente está fazendo a alopatia, quando a gente começa a ter essas percepções, melhora muito a nossa forma de medicar também. Voltando ainda um pouquinho, antes da gente citar esses casos clínicos, para enriquecer aqui um pouco o texto, né? Voltando à individualização, o problema é que na terapia convencional, com o passar do tempo e a rotina, a gente desenvolve, vamos dizer, receitas de bolo, né? Se a gente tiver 10 casos de problema de pele, a gente acaba tendendo a medicar até com o mesmo nome industrial, né? Vamos dizer, acaba passando tudo igual as receitas. Isso às vezes passa despercebido pela gente. A gente não percebe as pequenas nuances que podem ter de um caso para o outro. A gente não pode esquecer isso. E na homeopatia isso é fatal. Se a gente começar a repetir receitas, com certeza grande parte delas não vão funcionar. Um remédio, por exemplo, um sulfur, que a gente passa por um problema dermatológico no animal, não vai funcionar. Vai ser necessário um mercúrio ou uma outra coisa qualquer, um meserel, né? Então, a gente precisa individualizar sempre, tá? Aqui eu gosto muito de lembrar desse caso clínico, já foi há muito tempo atrás, era uma égua que tinha tudo para ser campeã, filha de campeões, só que ela era considerada assim má, porque ela derrubava os jockeys. Quando chegava nos obstáculos, ela freava e derrubou muito jockey. Então ela já estava sendo, sim, pouco querida lá entre o pessoal. Esse colega meu que é um veterinário do jockey do Rio de Janeiro, pediu para eu dar uma olhada. Ela
totalmente saudável, não tinha problema algum. Uma égua magnífica de quase 500 quilos, PSI, né? Não tinha problema de dor em articulação, nada, nada, nada. E começamos a observar que, estudando e conversando com um colega, a gente percebeu que, na verdade, não é que ela queria derrubar o jockey, ela tinha medo de errar o salto. Ela tinha todo o físico de capacitação, né? O biotipo, tudo para saltar maravilhosamente bem, mas ela era insegura. Então, nós demos um medicamento para ela, para insegurança. Esse remédio serve para um monte de coisa, eu chamo silícia. Nós demos nessa dinamização de 200 FC, que chama de fluxo contínuo, que é um tipo que se faz, variante do CH, que é centesimal riemanniano. E durante 8 semanas nós medicamos, uma vez por semana, e ela foi melhorando, melhorando, perdeu o medo, e depois disso ela foi um sucesso lá na hípica, né? Um caso bem legal. Esse caso também foi bem interessante. Era um poodlezinho na época com 8 anos. A tutora, né, ela estava muito triste porque ela havia sido viúva há muito tempo, quer dizer, ele era o companheirinho dela, né? Só que ela arranjou um segundo esposo e esse novo tutor, né, o Gonzinho não admitia, ele detestava, atacava, se escondia atrás dos móveis para atacar e ele ficou brabo, o cachorro, não conseguiu mexer, estava desesperada porque ela gostava do animalzinho, mas ela gostava do esposo também, né? Então a gente pegou alguns sintomas dele, né? Dele ser um pouco mais gordinho, ele mais calorento, bastante sede, ele bastante afetuoso com a tutora, mas tinha pouca paciência. Se ela contrariasse, fizesse alguma coisa que ele não gostasse, ele já rosnava, não gostava, né? Na rua, ele evitava contato com os outros, mas se ele aproximasse, ele ficava bravo também. E tinha essa coisa que a gente classificou como um pouco de medo de perder o lugar dele na casa, né? Que se traduzia nesse mau humor, nessa raiva, esse ódio mesmo dele chegar a não aguentar e atacava, né? E aí, como era difícil também administrar na boca, ela não conseguia. Porque como ele não aceitava nada que contrariasse, ela não conseguia medicar. Então, a gente tem uma coisa boa na homeopatia que a gente pode usar de várias maneiras. Até em spray eu uso, até pingando nas patas eu uso. Nesse caso, eu misturei na água. E ela pingava todo dia na água, a Nux Vomica 30CH. E depois foi espaçando, né? Para uma semana, depois uma vez por mês. E desculpa, lá atrás, quando eu relatei o caso, o animal tinha 8 anos. Isso quando ele começou a tomar a medicação, ele tinha 3 anos. Aí ele tomou durante um tempo, mas foi ficando calmo, foi ficando bonzinho.
ela passou a pingar só quando às vezes tinha visita, que ele ficava meio chateado, até que nunca mais precisou colocar, tá? Então, o relato foi bem bacana essa história, né? Aqui tem um outro caso que, aliás, a homeopatia para problemas renais é maravilhoso. Assim, o que às vezes a alopatia não consegue dissolver, alguns tipos de cálculo, como os de fosfatos triplos, por exemplo, a homeopatia com certeza consegue dissolver. Eu não opero nenhum animal quando eu desconfio que é de fosfato triplo. E lembrando que vocês vão aprender isso em clínica, que muito frequentemente os cálculos de fosfato triplos está ligado a infecções. Então, às vezes, a gente precisa dar concomitante com a homeopatia para dissolver o cálculo algum antibiótico, tá? E outras vezes, quando é de oxalato de cálcio, que realmente é muito difícil de dissolver, dependendo, assim, aí que a gente vê, né? Se for um animal, se for um animal cardíaco, está difícil de operar, ou se o cálculo for muito pequenininho, de oxalato, a gente pode tentar também, desde que seja bem monitorado através de exames ultrassonográficos. Aí é a responsabilidade que a gente tem, né, gente? Nesse caso aí não houve formação de cálculo. Ele estava tendo frequentes infecções e cristalura, quer dizer, ele estava eliminando cristais. Cristais ainda não são cálculos, tá? É diferente. E só que ele passava muito mal, ele sentia muitas dores quando ele veio para mim. Ele já estava por um processo de infecções de repetição, toda hora fazendo infecção, toda hora eliminando esses cálculos, né? Não tinha relação com a alimentação, ele era bem alimentado, não comia besteira, mas tinha essa tendência. Ele era bastante tímido, era mal-humorado, até por causa da dor contínua, né? Tinha uma tendência a se isolar. A cortical dos rins dele, embora sendo um cão bem jovem, já estava demonstrando assim, comprometimento, que não é bom para um cão jovem, né? Então, foi prescrito 3 medicamentos na forma de um composto, o Cantaris 5-CH, o Berberis vulgaris 3-CH e a sarsaparrilha 5-CH, 3 tabletes 3 vezes ao dia. Esses medicamentos ajudam na infecção, ajudam na dor, né? Diminui a tendência a formar cálculos, né? E a pessoa, então, a tutora falou que foi maravilhoso, foi radical, ele não precisou mais usar antibiótico, ele não teve mais infecções de repetição, ele não ficou mais mal-humorado, ele mudou totalmente, né? E isso significou, assim, uma melhora, né, de convivência, menos despesa, e, claro, melhora da saúde do animal, uma série de circunstâncias mudaram para melhor aí. Então, gente, na verdade, eu tenho que parar, que são muitos anos. Eu tenho que parar para sentar e separar. Acho que eu vou fazer um livro só de casos clínicos de homeopatia, porque é muita história bonita, muita história bacana, tá? Então, eu vou parar por aqui. E vocês fiquem com outro artigo outro estudo sobre acupuntura, e vai ter algumas coisas para vocês lerem também a respeito, tá?